À noite, em São Luís do Paraitinga, era abafada, densa, como se o próprio ar estivesse carregado de algo invisível. As ruas de paralelepípedo da cidade, normalmente movimentadas por turistas, estavam vazias àquela hora, e o som dos ventos noturnos soprava entre as construções coloniais, carregando um assovio melancólico. No casarão antigo da Rua do Rosário, de fachada amarelada e janelas de madeira desgastadas pelo tempo, um grupo de médiuns se reunia para mais uma sessão espiritual. O local tinha um histórico de manifestações enigmáticas, mas ninguém falava muito sobre isso. Eram relatos sussurrados entre os moradores mais velhos, histórias de aparições na sacada, sombras que passavam pela janela vazia e, principalmente, convites que nunca haviam sido enviados, mas que sempre eram recebidos por alguém. Dona Heloísa, uma veterana respeitada no espiritismo, organizava as sessões há mais de 40 anos e nunca temera as forças do além. Com seu olhar firme e mãos enrugadas pelo tempo, ela organizava os assentos ao redor da mesa de madeira escura, usada por gerações de médiuns. 7 cadeiras estavam dispostas, somente 7. Mas havia algo estranho naquela noite. Alguém mais havia sido convidado. Os médiuns sentaram-se ao redor da mesa, formando um círculo fechado. O ambiente era iluminado por velas brancas que tremulavam suavemente, projetando sombras alongadas nas paredes. O aroma de arruda e alecrim enchia o ar, misturado ao cheiro levemente úmido do casarão antigo. Lúcia, a mais jovem do grupo, iniciou a oração de proteção, mas sua voz estava ligeiramente trêmula. O silêncio que seguiu a prece foi perturbador. Normalmente, as manifestações espirituais se anunciavam gradualmente, com ruídos discretos, sensações sutis. Mas, naquela noite, tudo veio de uma vez só. As velas Flick tremulavam agressivamente. Uma corrente de ar gelado cortou a sala, erguendo a cortina pesada da janela, apesar de todas as portas estarem fechadas. Um estrondo no andar de cima fez todos se sobressaltarem, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado. Isso não estava previsto, murmurou seu Alberto, um dos médiuns mais antigos, olhando para Dona Heloísa em busca de explicação. Ela não respondeu. Seus olhos estavam fixos na mesa. Seu rosto, normalmente sereno, estava tenso. Havia 8 cadeiras ao redor da mesa agora, e todas estavam ocupadas. O choque percorreu o grupo como uma corrente elétrica. Eles eram 7, mas agora eram 8. O medo silenciou a sala. Ninguém se mexeu. Ninguém sequer respirou fundo. Sentado à cabeceira da mesa, um homem de aparência indistinta
permanecia imóvel. Sua presença não era algo que se via claramente, mas que se sentia. Um peso esmagador no peito, um frio que enregelava os ossos. Sua pele era de um tom acinzentado, opaco, como se absorvesse a luz a seu redor. Ele não deveria estar ali. Quem é você? A voz de Lúcia saiu num fio de ar. O homem sorriu. Não havia dentes, não havia boca, mas as sombras de seu rosto se moldaram num sorriso impossível. As velas se apagaram todas ao mesmo tempo, mergulhando o salão numa escuridão total. Então, um grito estridente e agonizante ecoou pelo casarão. O som foi cortado abruptamente, como se tivesse sido engolido pelo próprio ar. As velas reacenderam sozinhas, tremendo com um brilho fraco, revelando a cena apavorante diante deles. Seu Alberto não estava mais sentado à mesa. "Não soltem as mãos!" gritou Dona Heloísa, a voz carregada de desespero. Mas era tarde demais. O pânico já havia quebrado a corrente espiritual. O caos tomou conta do salão. As portas e janelas batiam violentamente. Quadros caíam das paredes. A mesa começou a ranger, como se algo estivesse tentando se erguer de dentro dela. Lúcia tentou correr, mas sentiu algo segurar seu tornozelo com um aperto gélido e pegajoso. Seu coração martelava contra as costelas. Ela olhou para baixo e viu dedos cadavéricos emergindo do assoalho, enrolando-se em sua pele. Do outro lado da mesa, uma sombra densa se formava no chão, como uma névoa negra que tomava forma humana. A presença do intruso crescia, dominava a sala. Então, uma voz cavernosa e metálica soou, reverberando dentro das cabeças dos presentes. "Vocês me chamaram, agora eu fico." E foi nesse instante que seu Alberto começou a gritar de dentro das paredes. As vozes de seu Alberto se dissolveram em um lamento abafado. O salão ficou novamente silencioso, mas não de um silêncio comum. Era um vazio opressivo, um peso esmagador de que algo havia sido tirado do mundo real e colocado em outro lugar. O intruso não estava mais visível, mas ele ainda estava ali. Dona Heloísa sentiu os olhos arderem de lágrimas. Ela sabia que a sessão não havia terminado, porque ele não tinha ido embora. Olhou para os poucos sobreviventes ao redor da mesa, 6, mas quando levantou o olhar para a grande janela da sala, viu algo que fez seu coração parar. Havia 8 sombras refletidas no vidro. O tempo passou. Nos dias seguintes, os participantes começaram a morrer de maneiras inexplicáveis. Acidentes, suicídios, desaparecimentos. Lúcia enlouqueceu. Seu Alberto nunca mais foi visto. Hoje, o
casarão da Rua do Rosário está abandonado. Suas janelas sempre fechadas. Os poucos vizinhos que restaram evitam passar por lá depois do anoitecer. Mas quem ousa espiar pelas frestas do portão velho jura ver velas tremulando dentro da casa. E se você prestar bastante atenção, pode ouvir uma cadeira sendo arrastada lentamente pelo chão, enquanto uma voz distante sussurra: ainda há um lugar vazio para você.